o povo chegando. Vamos admitir o povo de Deus. Como estão os microfones? Já busquei para ir banho. Terninha de cama? É cheiroso, né? Perfume? Olha. Aleluia. Aê. Vamos esperar a galera chegar. Agora vai. Agora vai. Em nome do Jeová. Cadê o Julinho? Desativa aí, Júlio. Será que Adão batizou, gente? O que vocês me falam? Tá ruim, tá caindo a internet. Olhando dentro da Bíblia, assim, a gente dá olho assim na Bíblia escrito, não tem. A olho nu não aparece, né? Não, só se tiver alguma evidência que comprova. Porque, assim, Deus, ele faz aliança com quem passa pelas águas. Por que nós batizamos? Para nós termos uma aliança com Deus. Porque o que é a ceia? A ceia é a celebração da aliança que nós temos com Deus. E Adão, embora ele pecou, Deus, ele fez, né? Ele deu uma oportunidade para Adão. Mas aí eu quero que você pense. Se Adão teve uma oportunidade, será que Adão batizou? E aí? Não sei. Porque tinha rio, né? Tinha um rio com 4 braços lá. O que você acha, Luciano? Ó, vendi para o Luciano. E aí? Porque o batismo, queridos, o batismo não nasceu no cristianismo. O que é cristianismo? São coisas que nascem quando Cristo prega. O batismo veio, João Batista já batizava. Ele era judeu. E aí, Luciano? Olha a cabecinha pensando, eu gosto da carinha. Vai, Pode falar, gente. Pode, nós estamos aqui para... Porque lá tinha um rio. Pastora, já foi batizado no Espírito Santo assim que foi criado? Como? Ele já recebeu o Espírito Santo quando já foi criado, Adão? Adão, eu acredito que sim. Porque teve fôlego de Deus sobre ele. Mas deixa eu ensinar algo para vocês sobre batismo, porque aqui em Gênesis nós vamos falar sobre batismo e ceia, tá? O batismo, hoje, da forma que nós conhecemos, né, da imersão, ele veio um batismo de João Batista. Mas a história, né, a história do batismo, ela vem de formas arcaicas. Adão poderia ter sido batizado de 2 formas. Ou ele deveria ter passado pelo rio, porque você não precisava mergulhar, era só ter passado. O povo de Israel batizou na nuvem. Isso eu vou ensinar aí. Na nuvem, debaixo da nuvem, está na Bíblia. Tá? Adão poderia ter sido batizado aqui, ó. Deixa eu achar aqui para você. Abre lá, Gênesis 2. Vou achar.
Peraí. Gênesis 2:6. O batismo do povo de Israel, quando foi liberto do Egito, foi debaixo da nuvem. Que era 2 milhões de pessoas. Como que você batisma 2 milhões de pessoas? Vontade de afogar todo mundo, porque eles eram tudo meio perturbados. Né? Era só tacar uma onda e já levar embora junto com os faraós. Mas Deus tinha que fazer aliança com aquele povo, então tinha que batizar. Como que Deus batizou? Na nuvem. Olha Gênesis 2:6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Ele pode ter sido batizado no vapor, ele pode ter sido batizado, né, da forma arcaica, o quê? Passando pelo rio, porque Deus fez uma aliança com ele. Lá em Gênesis 3, nós vamos ver Deus restaurando a aliança com ele. A Melissa, que alegria ver a Melissa na aula, Mel, um beijo. Então, Adão, ele poderia ter sido batizado ou pelo vapor, ou passando pelas águas, ou eu vou falar de uma forma mais arcaica ainda de batismo, que está em Gênesis 3:21. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Bíblia, ela não se resume só na Bíblia. Existem livros chamados canons, que eles foram escritos, inspirados por Deus, para complementar as escrituras. Só que eles não foram inseridos na Bíblia, porque são muitos livros. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós não temos só acesso à Bíblia, nós estudamos canons, nós estudamos históricos judaicos, nós estudamos a Torá. Por quê? Só a Bíblia, irmão, isso daqui, ela tem praticamente 1.500 anos. E nós estamos falando de 6.000 anos de história. 1.500 anos, a Lisandra, que é professora de história, pode me confirmar isso. 1.500 anos é muito pouco para se pegar de base uma história de 6.000 anos. Você tem que caprichar. Você tem que ir no original. Pode falar, Fran. Pastora, então a Bíblia, ela não é um canon? Ela é um canon sagrado porque ela foi selecionada esses daqui. Mas os canons são adicionais, que são livros que não estão na Bíblia, mas que nós, mestres do ensino, nós usamos para gente estudar, sim, porque eles têm validade espiritual. E muito rica, porque são escritos por rabinos, por judeus, são coisas escritas, assim, de 5.000 anos, que a gente está falando de escrita. Então, é muito mais preciso do que esse. Tanto é que se você pegar uma Bíblia hebraica, uma Torá, você vai ver a gritante diferença na tradução, porque eles roubam muito tradução. Vocês que gostam de tradução facinha para ler, rouba a revelação. É bom ter? Tem que ter? Tem, porque vocês trabalham com jovens e adolescentes, você tem que falar a linguagem, Lisandra trabalha com criança, tem que ter aquela Bíblia resumida. Mas, irmãos, para estudar, você tem que engrossar teu mingau aí. Por quê? Senão você vai ficar baguá. Aí vai falar, só isso. Não, a Bíblia não se resume nisso. Então, Gênesis 3:21, olha só. E o Senhor Deus fez a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. O que é o batismo? O batismo é um novo nascimento. Então, da forma arcaica, para o judeu, como que eles consideram o batismo arcaico? Tudo que tem no nascimento. O que tem no nascimento? Sangue, água e pele. Quando Deus matou o animal, para um judeu isso aqui era um batismo. Não só um sacrifício. Mas ali, para o judeu, se você estudar a Torá, para o judeu, Deus estava matando o animal para pagar o pecado, batizando Adão com o sangue, porque representa um novo nascimento, e já fazendo ele ceiar. Fala alguma coisa, gente. Pelo amor de Deus. Vocês não... Quem entendeu?
É muita informação, né? Eu dei um mingau grosso hoje. Mas, assim, por que eu quis trazer isso para vocês? Porque nós vamos estudar batismo e ceia, tá? E a gente, inclusive, vocês vão ceiar na casa de vocês, tá? Vão parar de ser religioso, domingueiro, crenteiro, de achar que é só para ceiar na igreja, olhando para minha cara. Vocês vão estar olhando na minha cara, no caso, mas online. E aí eu vou... Só que, ó, não é que esses pão que vocês compram lá da padaria, achando que você vai ceiar abafando, porque você vai fazer o pão que você vai ceiar, viu? Pode olhar feio, Lisandro. Pode olhar. Vai fazer o pão. Esse aí ceia tudo errado. Vai fazer pão. Irmãos, é facinho. Fazer o pão sem fermento. Vou dar aula de ceia para vocês, vai ser top. Então, já vai preparando aí, que nós vamos ter, tá? Então, eu quis falar sobre isso porque nós estamos falando que tinha rio, nós estamos falando de Adão que teve uma nova chance, um homem de aliança com Deus. Deus não ia desperdiçar a chance e deixar Adão no vácuo. Então, eu acredito que... Como que eu acredito no batismo de Adão? Tá? Eu acredito no batismo do rio. Eu acredito que ele passou pelas águas. Eu não vou pela ideia judaica de batizar com sangue, simbolizando um novo nascimento. Tanto é, minha mãe está até aí online, ela pode fazer um joinha para confirmar. Quando você vai fazer cabeça para santo, usa sangue, não é? Usa sangue na cabeça. Para quê? Para simbolizar seu novo nascimento com aquele santo. Se o diabo imita a Deus, para e pensa. Para e pensa. Se o diabo imita a Deus, pode ser que tenha sido batizado com sangue. Pode ser que ele tenha passado pelas águas. Esse mistério nós vamos descobrir em Deus, tá? Mas eu quis deixar uma pergunta para você pensar e te esclarecer sobre o batismo. Vamos falar dos princípios de Gênesis. Não, vou falar depois. Vou só terminar aqui a nossa apostila. Vai lá na tua apostila. Para que o homem foi colocado no jardim do Éden? Édipo, ativa seu microfone. Sente-se, meu irmão. Levanta e anda. Para que o homem foi colocado no jardim? Minha opinião, eu acho que era para cuidar, zelar das coisas. Cuidar, zelar? Legal, gostei. Vamos ver. Abre lá em Gênesis 2:15. Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden. Dá uma paradinha aí. Adão não foi feito no Éden, tá? No jardim. Ele foi colocado. Você que assistia lá os desenhos bíblicos, que pega um pouquinho de terra, lá do jardim, saí as aulinhas da célula da Lisandra. Ele foi feito com pó, mas ele não foi feito no jardim. Ele foi colocado. Ele pode ter sido feito na eternidade, tá? E pôs o homem no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Grifa essas duas palavrinhas aí na tua Bíblia. Lavrar e guardar. Para que o homem foi colocado no jardim? Para trabalhar e para guardar. Quem que guardava o jardim? Alguém ativa o microfone e fala comigo, pelo amor de Deus. Quem que guardava o jardim? Quem? O homem. Antes do homem. Adão? Não. Lúcifer, o diabo. Lúcifer. Ele era o guardião. Então, Lúcifer. Então, o homem ele está cumprindo o que Lúcifer, um querubim, fazia.
Ele está lavrando, ou seja, ele está fazendo até mais, ele está lavrando e ele está guardando uma função do querubim. Sabe por que o diabo te odeia, irmão? Porque você está aqui na terra fazendo o que era para ele fazer. E eu vou declarar uma coisa na tua vida, ele vai te odiar muito, porque em nome de Jesus, a cada dia você vai fazer mais, você vai frutificar mais, você vai florescer mais, você vai produzir mais, você vai trabalhar mais, você vai guardar mais. Você vai fazer mais do que os anjos esperavam fazer, em nome de Jesus. Aí você fala assim, sei por que o diabo não gosta de mim? Só por causa disso. Você pegou o serviço dele. Tá? Qual lei foi dada para o homem? Gênesis 2:16. Gênesis 2:16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Estiva aí, Luciano. Deixa eu falar com você de novo. Luciano brisando lá no Adão, e eu chamo o menino na hora. Qual ordem que foi dada aí para o homem? Ativa aí, Lu. Ninguém está te ouvindo, amado. Ativa aí. Agora qual ordem que foi dada para o homem? Para o homem? Isso. Não comer. Não comer. Qual que é a primeira ordem? Pode comer. Fala, Maria Borges. Tá baixinho o microfone. Pode Pode comer livremente. Então, Pode qual foi comer. a primeira ordem? Pode comer livremente de toda árvore. Irmão, sabe por que vocês padecem um pouco na vida? Porque vocês não prestam atenção no que está escrito. Não desfrutar do que Deus te dá também é pecado. O que Deus fala para Adão? Tem um jardim, tem 1000 árvores, é para comer. Mas ele quis o quê? O que ele quis que ele não podia. O que ele ensina aqui? Não é só guardar, é também desfrutar. Você compra tapete e não usa. Você tem uns pratos bonitos, você só guarda para visita. A tua visita é melhor do que você? Eles nem falam nada, né? A roupa que compra nova é para o Natal, não sabe nem se vai estar vivo. Se pegar um corona, morrer. Aí engorda, a roupa não serve, dá para os outros novinhos, porque come, nem um desganado. Ai, não usei. Não desfrutar é pecado. Ai, a gente tem que guardar. E se você morrer amanhã, o que você desfrutou? Porque a primeira ordem para Adão foi essa, é para comer. Irmão, tem vontade de comer um negócio? Vai lá e come. Pastora, eu tô aqui, ó. Mas você não vai comer todo dia, irmão. Pelo amor de Deus. Os vermes, às vezes sua barriga não é nem gordura, é verme. Porque você vê, tem vontade de comer e não come. Vocês estão rindo, mas é uma coisa... É sério, gente. Alguém tem que falar isso. Aí fica lá, ai, vontade de comer um lanche, 10 conto o lanche, cachorro quente. Ai, tem que guardar, economizar. Para, irmão, você tem que desfrutar um pouquinho. O que você leva? Salomão tinha tudo, o que ele falou, tinha tudo, não desfruta de nada. Tudo vaidade. A segunda lei é o quê? Não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? O homem preferiu conhecer do que desfrutar. O homem quis ter conhecimento, mas não quis desfrutar. Burro. Sonso. Quer dar um pé do ouvido dele lá no céu? Dá um empurrão na Eva? Larga de ser sonso. Por quê? Quis ter conhecimento, podia desfrutar. Assim é você. Você podia fazer muita coisa, você poderia descansar, desfrutar. Ai, não, deixa eu me preocupar, né? Vai que Deus não dá conta do meu problema.
sem comentários, né? Puxa uma setinha aí no versículo 17, coloca assim, ó. A mulher não havia sido formada. Porque se tudo isso está acontecendo, mas sabe onde que a Eva estava? Na costela. A mulher não tinha sido formada. Depois disso tudo que Deus foi criar a mulher. Pode falar, Nívia? Então ela não escutou a ordem? Não. Quem pregou para ela foi o Adão. Pregou mal pra Entendi. caramba. Ah lá, e todo mundo condena a Eva. Pecou, foi mal ensinada. Mas pecou. Ela não ouviu a ordem de Deus. Ela ouviu o que Adão falou. Olha o problema de você seguir um líder que prega mal a palavra de Deus. Eu não estou falando mal de eloquência. Eu estou falando de pessoas que não conhecem a Bíblia, pastor preguiçoso que não te ensina nada. Olha o perigo que está em você, às vezes, seguir um líder só porque ele tem uma fachada de unção. Irmão, rodopiar não é unção. Falar em língua, eu também falo, labachurianda, labanai, alabaxê. Tem gente que fala a língua aqui que está do meu lado aqui nas salas também. Mas o perigo de você seguir um líder que não conhece a Escritura é você cair num erro perpétuo, que é o que está acontecendo adoidado hoje. Eva conhecia a palavra daquilo que Adão pregou para ela. Então, das duas, uma. Ou ela era retardada, que ela não sabia dissimilar a palavra, ou Adão pregou errado. Porque ela distorce o que foi dito. Lá nós vamos ver, né? Mas aqui a mulher não tinha sido criada. A mulher é criada agora, ó. Gênesis 2:18. Vamos lá. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o homem formado, o Senhor Deus formado o homem da terra, e todo o animal do campo, toda ave, tal, trouxe Adão para ver como eles chamariam. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves, aos... Vai no versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Pronto, é aí que ela foi criada. Abre lá também Gênesis 1:27. Vamos juntar o quebra-cabeça da formação da mulher. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 5:2. Juntar, quebra-cabeça. Macho e fêmea os criou e os abençoou. Muda teu microfone aí, Luciano, que agora o negócio vai ficar feio. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Qual que era o nome da mulher quando Deus criou? O nome da mulher? Ai, Fema. Não é? Adão, não é? Adão? Adão. Ô, Olha louco. aí o versículo que a gente... Fêmea é o gênero. Mas olha aí. Gênesis 5:2. E os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Ele criou os dois e ele deu um nome só. Como? Adão. A Eva, antes de chamar Eva, se chamava Adão. Te mostro isso na Bíblia para vocês não me olharem com essa cara. Gênesis 3:20. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva.
Não foi Deus que deu o nome para ela de Eva. Gênesis 3:20. Foi Adão que deu o nome de Eva. Deus chamou ela de Adão. Por que, pastora, que ele chamou ela de Adão? Porque quando Deus vê a tua família, ele vê uma só. Quando Deus vê o marido e a mulher, ele vê um só, ele não vê dois. Foi Adão que deu o nome para ela de Eva. Então, primeiro período, primeira dispensação. Quem depois chegou atrasado, pega o comecinho da primeira aula, tá? Vai ficar tudo no YouTube. Primeira dispensação, inocência. Gênesis 1, 28, 30. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Puxa uma seta, coloca aí. Era todo mundo vegetariano. Versículo 30. E a todo animal da terra, toda ave do céu, todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva será mantimento. Os animais comiam planta. Os animais comiam plantas, eles eram herbívoros. O homem era herbívoro. E assim foi, diz a Bíblia. Então, esse é o período da dispensação, período da inocência, dispensação da inocência. Qual que é o complemento da criação? Gênesis 1, 31. Viu Deus tudo que tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, e assim foi o sexto dia. Gênesis 2, 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. João 1, 3. Para a gente finalizar o período da dispensação da inocência. Porque todos esses versículos, eles fazem parte da cronologia bíblica, tá? Eu estou te ensinando a Bíblia em ordem cronológica, na ordem exata dos eventos. João 1, 3. João 1, 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia! Sétimo dia é o sábado, né? O Shabat, que os judeus guardam, os adventistas guardam. Eu acredito num Shabat da Nova Aliança. Eu acredito que existe o poder do Shabat. Ou ainda me aprofundar nisso, um dia posso falar com vocês com mais propriedade. Porém, o Senhor Jesus já santificou o nosso sábado. Nós não precisamos viver a uma velha aliança, tá? Gênesis 2, 2. Olha lá. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Êxodo 20, versículo 11. Hoje vocês estão correndo, hein? Hoje vocês estão tac na Bíblia. Êxodo 20, 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, porque abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aleluia! Quero compartilhar os princípios com você. Papel e caneta na mão, Bíblia aberta em Gênesis 1. Só para você folhear os versículos e eu vou citar os princípios. O que é princípio? É um código espiritual que está por detrás da palavra. A gente precisa ter o Espírito Santo aí para pegar o insight de Deus aí. Gênesis 1, primeiro princípio.
E criou Deus os céus e a terra. Qual que é o princípio? Criar para fazer. Tudo que você quer fazer, primeiro você tem que criar. Coloca no papel, pelo amor de Deus. Pastor, eu quero fazer uma casa. Desenha, nem se for uma casa com um sol e duas árvores. Pastor, eu tenho um projeto, o pessoal aí que dá aula nas lives, nas células. Eu tenho um projeto. Põe no papel antes de você falar. Por quê? Deus, que é soberano, ele criou para fazer. Existe uma bênção na criação. Porque quando você cria, você visualiza. Quando você coloca no papel, você vê. E quando você vê, você traz à existência aquilo que não existe. Não é apenas ter vontade, mas é colocar no papel aquilo que está no teu coração. Então, primeiro princípio, criar para fazer, Gênesis 1:1. Segundo princípio, Gênesis 1:1. É mais importante a cobertura do que a riqueza. Porque Lúcifer queria a riqueza e abriu mão da cobertura. É mais importante a cobertura do que a riqueza. É mais importante você estar debaixo da bênção de Deus do que você estar segurando dinheiro na sua mão, não ofertando, não dizimando, não primiciando. Terceiro princípio, Gênesis 1:2. Eu não vou ler porque a gente tem 8 minutos, tá? Mas eu vou citar. Gênesis 1:2, onde fala que a terra era sem forma e vazia. Segundo princípio, só existe vazio onde tem ausência de Deus. Todo vazio é ausência de Deus em qualquer área da sua vida. Quarto princípio, Gênesis 1:2, onde o Espírito de Deus chega, a morte vai embora. Por isso eu quero declarar esse princípio na tua vida. Você tem o Espírito Santo e você não vai viver debaixo do espírito de morte, debaixo de trevas. Tem vida de Deus sobre você. Aleluia. Quinto princípio, Gênesis 1:6. Separar aquilo que é terreno do que é espiritual. Irmão, para de falar que tudo é demônio. É demônio. Coca-Cola é demônio. Helmut, do capeta. Cara, separa o que é terreno do que é espiritual. Bebe tua coca em paz, irmão. Cuidado com o refluxo, que dá também, ataca na gente. Pai, nem tanto eu estou no sexto. Sexto princípio, Gênesis 1:5. Verbalizar o que acredita ser possível. Se você crê, fala. Deus fez o mundo, ele criou o mundo falando, não usando as mãos. Se você crê, fala. Você crê na cura, fala. Você crê na prosperidade, fala dela. Você crê na bênção, fala. Fala naquilo que você acredita, verbaliza. Aí a pessoa fala, tem que orar. Aí não fala nada, só reclama. Por isso que a vida vive amarrada. Verbaliza o que crê. Sétimo princípio, Gênesis 1:25. Só chama de bom o que Deus chamou. Teve um dia que Deus falou que não era bom. O dia que ele separou as águas. Você acha que todo mundo é lindo, todo mundo é de Deus, tudo é bom. Tenha discernimento, só chame de bom aquilo que Deus chamou. Oitavo princípio, Gênesis 1:26. Domine coisas e não pessoas. Tem gente que quer controlar as pessoas. Meu amigo, meu. Aí é meu. É meu, meu. Para, mano, de ser louco, perturbado. Meu marido, esposa, ai, minha. Fala, Maria Borges. Domine coisas e não pessoas. Domine coisas e não pessoas. Para de querer dominar os outros. Você não é dono de ninguém. As pessoas são livres. Nono princípio. Gênesis 2:2. Descansa, porque é preciso. Ai, pastora, Deus me livre de dormir depois do almoço. E o que que tem?
dormir depois do almoço. Qual o problema disso? Ai, eu não tenho uma pausa. Ai, você acha bonito isso? Imagina, irmã, tira um tempo, brisa, olha pro nada assim, ó. Não tá fazendo nada? Ontem fiz 18 provas, deitei e fiquei olhando pro teto. Assim, meu marido chegou e falou: o que você tá fazendo? Eu falei: nada. Eu falei: você tá olhando? Eu falei: nada. Você tá pensando? Eu falei: nada também. Eu tô na hora do nada. Deixa eu brisar. Por quê? Descansar é preciso. 10º princípio, Gênesis 2:2. Termina o que começar. Pelo amor de Deus, crente. Começou a tratar do dente, parou. Porque parou de doer. Fecha o buraco do dente. Tudo, começa a ler um livro, não vai, não vai. Começa um jejum, ai, não dá conta. Começa a orar, não dá conta. Termina o que começa. Deus terminou a obra. Pensou se Deus falasse: ah, vou parar no dia 3? Nós ia estar só com árvore até agora. Só Jesus para ter misericórdia. 11º princípio. Gênesis 2:19. Cumpra o propósito que Deus traz para você. Deus falou assim para Adão: você vai dar nome para os bichos. Deus não podia dar? Deus é mais rápido, inteligente. Falou: não, o serviço é teu. Então cumpre. Ah, eu tenho que fazer isso, tem que passar roupa. Passa. Ah, eu tenho que dar aula. Dá aula. Ah, eu tenho que fazer. Faz o que tem que fazer. Cumpre o teu propósito. Para de dar para os outros o que você tem que fazer. Isso é princípio bíblico. Tem bênção nisso. Último princípio, 12º. Gênesis 2:24. Honre a aliança que Deus chamou de indissolúvel. Deus, quando fez o homem e a mulher, falou: ficar junto. É bom que estejam juntos. Deixa o homem, o pai e a mãe, mas vive junto com a mulher. Então, honra aquilo que Deus chamou de indissolúvel. Você poderia ter escolhido até você casar. Você casou, irmão, é isso aí que tem que passar agora o resto da sua vida. Que Deus te abençoe, te dê força, graça, sabedoria, unção e amor para você suportar essa bênção que está do seu lado. A minha está na sala, gritando. Cada um com sua cruz, irmão. Vai, cada um vai. A cruz, você pegou a cruz, viu que é pesada, agora você quer dar para os outros? Põe roda nessa cruz aí e leva até o fim. É uma bênção. Amém? Tarefa da semana. Que aluno meu vai ter que fazer tarefa. Pegando minha apostila aqui. Vocês são muito preguiçosos. Quer ver a preguiça? Foi antes. Quem leu Gênesis 1 e 2, os capítulos? Ah, lá que bem. Ninguém. Tarefa. Porque senão as coisas vão fugir da tua cabeça. Tem que ler, santo. Professores de escola bíblica, live, célula, Daniel, santo, você tem que ler. Seja os que mais tem que ler. Aí Deus revela, mas não lê não, para você ver que ele revela. Salmo 84, você vai ler. Está aí na tua apostila, Salmo 84, que ele fala do rio. Deixa eu ver que rio que ele fala aqui. Fala do rio Tigre, tá? Salmo 84, Gênesis 1 e 2. Porque nós vamos engrossar o mingau. E se você não ler Bíblia, você vai boiar nas aulas. Quem gostou da aula de hoje? Amém? Glória a Deus. Vamos orar para agradecer ao Senhor. Alguma pergunta? Nós temos menos de 1 minuto. Ah, pastor, eu tenho. Guarda ela para você, irmão. Semana que vem você faz. Nossa hora tá acabando. Eu amei ter a galera aí junto conosco, a Ana Paula, a Hebe, a Leda, tá aí. Vamos ativar a irmã Valquíria. Ativa as câmeras, vamos tirar o print e orar. Eu já vou orando enquanto você ativa as câmeras. Deus, eu quero te louvar por este povo, por este tempo, por este momento. Obrigado por derramar a porção do teu Espírito sobre nós. Que essa semana seja uma semana de revelação. Que eles venham, Pai, entender o que o Senhor tem preparado para eles, em nome de Jesus. Amém. Ativa as câmeras que nós vamos printar. Aleluia. Maria Lúcia, irmã Ébia. Vai, hein? Sorriso. 1, 2, 3 e... A irmão Hélito. Peraí, deixa eu ver aqui. Maria